O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. No dia de hoje, a palavra de Deus vem trazer uma mensagem muito importante para nós. Nós vemos Jesus que conta esta parábola aos chefes dos sacerdotes, aos anciãos do povo. E Jesus dá uma cutucada nesses mestres, nesses chefes, nesses fariseus, porque eles estão sempre se colocando na condição de filhos de Deus, porque conhecem a lei, a Torá, porque se consideram ao mesmo tempo puros, santos, imaculados, ou seja, elevados acima, melhores do que qualquer um dos outros. E a parábola que Jesus nos coloca hoje nos faz, de uma certa forma, também pensarmos qual posição nós estamos do primeiro filho, que diz não, mas reflete e vai, ou do segundo filho, que diz sim, prontamente, eis-me aqui, mas depois não vai. Jesus diz que esses anciãos, mestres e doutores, agem da mesma forma como agiu este segundo filho. Estão dizendo que são bons, que são amáveis, são cheios de piedosismo, vivem, entre aspas, conhecem a Torá, mas no fundo, lá no fundo, não fazem a vontade de Deus, renegam a vontade de Deus, de um Deus que sempre pede para os seus filhos a irmandade, a caridade, a generosidade, a partilha, o amor, a misericórdia e assim por diante. Fazer parte do reino de Deus, do seu projeto, é viver em conformidade com aquilo que ele propõe, que encontramos certamente na Sagrada Escritura. É interessante, esse filho que diz não, reflete com maturidade o não que diz ao pai. Jesus compara este filho com os pecadores, com as prostitutas, com os fracos, com os desvalidos de sua época, que muitas vezes, a princípio, não escutam a voz de Deus, não dizem o seu sim, dizem não, mas que com uma apenas palavra do Mestre Jesus, ou daqueles que são enviados por Deus, são capazes de parar, de refletir e até mesmo de tomar um novo caminho. Aqui entra o processo da conversão. E esses anciãos, mestres e doutores, que estão sempre dizendo eis-me aqui, ou estão cheios de piedade, não conseguem agradar Deus por causa da hipocrisia,
de coração. Não são autênticos, não são verdadeiros e nunca irão se dar a possibilidade da conversão, ou seja, de serem tocados verdadeiramente no coração. Jesus traz uma mensagem muito importante para nós. É como se deixássemos nesse momento entrar no mais profundo do nosso coração. Aquela frase que ele diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mais do que dizer Senhor, Senhor, é necessário colocar em prática a vida de oração, a Sagrada Escritura, a Torá, os valores ensinados pelo Mestre Jesus e assim por diante. Encontramos pessoas em torno da gente cheias de piedosismo, veneram, adoram, amam as coisas que são de Deus, mas no dia a dia são falsos, são hipócritas. São como se pudéssemos olhar aqueles, quando Jesus fez aquela citação que os mestres e os doutores da lei vivem como se fossem sepulcros calhados. Por fora estão bonitos, cheios de flores, enfeitados, mas por dentro estão podres, estão fedendo. Que Deus nos ajude sempre a sermos autênticos e a colocarmos em prática também tudo aquilo que Ele nos pede. Como Maria assim o fez. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.